Eu penso que na etapa de planejamento, né, que é a palavrinha do terror de todo órgão público, mas é aonde a gente encontra essas soluções. Porque é quando eu começo a pensar sobre o meu problema que eu vou buscar soluções. E aí a 1433 ela vem com todas essas opções, que aí a gente analisa com carinho, pensa o que fica melhor, o que é melhor adequado à realidade do ente municipal, ou que é adequado ao problema em si, e a gente vai trazer essa solução aí. E tudo motivado, né? A gente tem o princípio da motivação, que já era um princípio extremamente importante na 8666, na verdade, é um princípio de direito público, o direito administrativo, ele é permeado pela motivação. E eu tenho agora o princípio da motivação, que ele é ilustrado em todos os documentos de planejamento que a 1433 traz, né? Quando a gente vê ali que lá no artigo 6º está falando que o pregão, hoje ele pode ser utilizado para serviços de engenharia, né? E aí a concorrência, ela pode ser usada para obras, né? Ela pode ser usada para serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia. Então, aí a gente já começa a ver assim, opa, aqui no pregão eu vou ter ali, se eu coloco um serviço de engenharia no pregão, o tempo de publicação é 10 dias, né? Para serviços ali. 10 dias, se o critério, lógico, aí a gente vai falar de critério de julgamento em outro momento, porque aí já é, senão vai a noite toda aqui, né? Mas a gente fala ali 10 dias de publicação, né? De intervalo mínimo, se for ser para serviços, por exemplo. E aí, Zairi, vamos falar então para o pessoal aqui um pouco, né? A gente já falou aqui das vantagens que a segurança jurídica que traz, né? A oportunidade de fazer o serviço de engenharia também pelo pregão. Mas quando a gente senta junto com o processo, geralmente o pessoal na prefeitura, ali no ente público, ainda está trabalhando, não está no processo completamente digital, está trabalhando ali com a pasta do lado, no documento Word, fazendo o seu edital ali. Nesse momento que a pessoa senta, ela, e junto com o edital, de frente para o computador, tá ali a pessoa, o computador, a lei, o modelo de edital. E agora, na tomada de decisão lá, que começa lá pelo TR tudo, e agora? Isso aqui é um serviço de engenharia? É uma obra? Primeiro, quem deve bater o martelo e falar, agora eu vou te apertar, quem deve bater o martelo e falar é obra ou é serviço de engenharia? Eu sei que o agente de contratação não é. Não, não é o agente de contratação. Há controvérsias, né, Maia? O pessoal tem discutido bastante, porque essa discussão da segregação de funções, assim, ela veio com tudo, né? Com a 1433 também. Foi um assunto, assim, que veio à tona, que está borbulhando até hoje. É um assunto que lá no órgão público que eu atuo, vira e mexe, a gente para conversar sobre isso. Então, é uma questão, assim, que a gente realmente tem que se atentar. Mas, na minha opinião, eu acho que o que define o que é serviço de engenharia e o que é obra é uma característica muito técnica. É uma característica muito do que eu preciso contratar. Então, quem define o que eu preciso contratar, não como eu preciso contratar, no sentido de regime de execução e tudo mais, mas tecnicamente mesmo, olha, eu tenho esse problema e a solução é isso. Agora precisamos trilhar esse caminho até encontrarmos a solução. Então, quem define isso é a equipe que faz o estudo técnico preliminar. Então, eu acredito que o estudo técnico preliminar ele tem que trazer, se ele não trouxer talvez ali a assertividade do que é uma obra ou um serviço de engenharia, ele tem que pelo menos trazer o caminho. Aí o estudo técnico preliminar ele vai trazer o caminho, depois nos outros documentos de planejamento a gente fecha ali, mas definitivamente não é o agente de contratação. O agente de contratação ele vai conduzir o processo lá na frente. Mas no meu entendimento,
ponto é a equipe técnica. Aí, quando eu digo equipe técnica, alguns órgãos têm o privilégio de ter uma pessoa que vai fazer o documento de formalização da demanda, de ter uma outra pessoa que vai fazer o ETP, e a gente sabe que essa não é a realidade de muitos municípios, né? Infelizmente, assim, o pessoal não tem pessoal para poder fazer essa divisão. Então, acaba surgindo essa maior dificuldade em função disso. Mas eu entendo que deveria ser da equipe técnica, exatamente porque quando eu brinquei do macetezinho para a gente definir o que é obra, o que é serviço de engenharia, é exatamente essa visão técnica do processo, mas não técnica no sentido, é um engenheiro terceirizado que ele só faz o projeto para mim, que ele não tem contato, às vezes, com a lei de licitações, ele não sabe, às vezes eu fui lá, dei a ordem de serviço para ele me entrega as pranchas, ele me entrega a parte técnica dele, aí eu vou falar que é ele que tem que me dar essa resposta? Zairi, Não! traduz o que é prancha para o pessoal entender aí. Gente, prancha é aqueles desenhos que estão lá no PDF do edital, tá? Sim, pranchas são os desenhinhos, que é o que a gente tem, a gente chama, né? As pranchas são os projetos, que são os projetos executivos, que surge também muita dúvida do que é o tal do projeto executivo e do que não é. Então, o projeto executivo é o que vai auxiliar na execução. Então, eu tenho as pranchas que elas vão trazer a definição técnica ali das instalações hidráulicas, do sistema, vamos supor que seja um dispositivo de drenagem, enfim, qualquer definição ali desenhada no processo é o que a gente chama de prancha, que normalmente vem nas folhas A1, né? Que são aquelas folhas que a gente fica dobrando para caber dentro do processo. É importante porque assim, o pessoal acompanha a gente aqui e assim, a gente gosta de deixar da forma mais descomplicada possível, né? E às vezes a pessoa tá lá e ela tá na fase de planejamento e a gente tem vários membros do Licita Clube com esse perfil. A gente tem aqui a gente trabalha com o agente de licitação, que é quem? Sim. A pessoa que atua dentro do processo de licitação mesmo, né? A gente tem aí na nossa comunidade, a gente tem advogados, a gente tem pessoas que trabalham, gestores, né, que trabalham nos processos ali, os demandantes, né, que são responsáveis pelas demandas. A gente tem os pregoeiros agentes de contratação, então nossos membros do Licita Clube tem uma comunidade aí diversa de pessoas Sim. que atuam, e agora também a gente está com algumas pessoas na nossa comunidade também, a gente já tem gente aí, uma coisa interessante que aconteceu, que a gente está recebendo, a gente já tem membros na comunidade, que são pessoas que atuam ou assessorando empresas, ou pessoas mesmo, os licitantes mesmo. Então, assim, o negócio está ficando profissionalizado É muito dos bom, dois né? Eu fico lados do feliz com balcão, isso. né? Sim, eu fico muito Então, feliz com isso, que vai é ter muito frustrante. É muito frustrante quando a gente pega um licitante que nem leu o edital. Aí você fica, poxa vida, deu tanto trabalho para fazer.